curiosos e minhas curiosas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar sobre resumo. Na verdade, 10 resumos de 10 clássicos maravilhosos que vocês precisam ler. Solta a vinheta! E o primeiro livro é A Tulipa Negra, de Alexandre Dumas. E nossa, que livro fantástico! Esse livro conta uma história que aconteceu na Holanda, em 1972. Ele fala de um prêmio para quem conseguisse plantar uma tulipa unicamente negra. Mas era muito difícil conseguir produzi-la, e isso causou diversas intrigas. E também a morte de 2 dirigentes muito famosos. E isso acabou influenciando em vários acontecimentos. Van Baerle era um grande botânico rico que tinha uma grande diversidade de tulipas, e isso fazia com que várias pessoas ficassem interessadas nele. Entre elas, o seu vizinho, Boxtel. Seu vizinho era muito invejoso e desejava todas as tulipas de Van Baerle e queria que ele desaparecesse, que tudo acabasse. Então, Boxtel teve uma ideia: manipular e fazer com que Van Baerle fosse preso. Antes de ir para a prisão, Van Baerle conseguiu produzir os 3 de seu bulbo, e então ele levou eles para lá. Mas como conseguir plantá-los sem a ajuda de ninguém em uma prisão úmida e escura? Ele então conseguiu a ajuda de Rosa, a filha do carcereiro do lugar, Grifo. Ele pediu a ajuda dela para produzi-los antes que ele fosse morto. Porém, no dia do seu sacrifício, no dia que iriam matá-lo, acabou que o príncipe Orange acabou poupando a sua vida e o levando para outra prisão, a prisão Levantine. Nessa prisão, Van Baerle ficou assustado, pois também não tinha nos seus bulbos para passar o tempo, nem Rosa, e lá ele ficou por muito tempo, até que um dia ele ouviu barulhos na escada, e quando chegou lá estava Rosa. O pai dela tinha acabado de mudar de prisão e agora ele estava no mesmo lugar que Van Baerle. Eles então começaram a botar seu plano em prática. Rosa estava plantando as tulipas, enquanto Van Baerle dava dicas para ele, e os dois ficavam cada vez mais próximos. Então chegou uma pessoa diferente no lugar, e essa pessoa na verdade era Boxtel, mas ele estava se disfarçando. Na verdade, seu nome agora era Jacob, e ele queria casar de todo modo com Rosa. Também descobriu que Van Baerle estava junto com Rosa tentando produzir e plantar uma tulipa negra, e então ele conseguiu roubá-la. Rosa então vai atrás de Boxtel, e nisso ela fala com o governo que na verdade aquelas tulipas eram do próprio Van Baerle. Acontece uma grande discussão, e então, finalmente, depois de muito tempo, Rosa consegue as tulipas, consegue o prêmio e consegue também Van Baerle como seu amor. Os dois ficam felizes juntos. E o segundo livro é Dom Quixote, de Miguel Cervantes. Esse livro conta a história do próprio Dom Quixote, que depois de ler vários livros de cavalaria, acaba se apaixonando e imaginando que ele mesmo é um cavaleiro. Providencia sela, cavalo e até um escudeiro que imaginava ganhar alguma coisa por aquilo. Seu nome é Sancho Panza. E assim, Dom Quixote parte a fim de conseguir o amor de Dulcinea de Toboso, um personagem criado por ele mesmo. Dom Quixote vive várias aventuras e transforma objetos simples em grandes monstros, como moinhos de vento em gigante e ovelhas em exército. É derrotado e espancado inúmeras vezes, sendo conhecido como Cavaleiro da Fraca Figura, mas nunca desiste de seus objetivos e só acaba desistindo finalmente quando é derrotado por outro cavaleiro e tendo que desistir e abandonar a cavalaria.
Longe da estrada, Dom Quixote fica doente e muito mal. Ele, nos seus momentos finais, consegue recuperar a consciência e pede perdão a todos pelo que fez e diz que está feliz por conseguir os seus grandes momentos. O terceiro livro é um livro que fala muito sobre preconceito e o nome dele é Longe dos Olhos, de Ivan Jeff. Esse livro conta a história de Otto. Otto, um garoto negro que sempre sofreu com preconceito. Um dia ele estava andando na beira da praia e encontrou uma garota. Essa garota era branca e olhava fixamente para o mar. Ele então se apaixonou por ela e tentou a todo modo buscar chamar a sua atenção, mas ela parecia não se importar com ele. Ele a toda semana buscava, a todo modo, conseguir que ela pelo menos o olhasse, mas nem isso ela fazia. Então, um dia ele estava no centro de ajuda, onde era voluntário, e então a encontrou, junto com uma moça com um colar todo perolado que parecia ser muito caro. Lá ele descobriu que aquela moça na verdade era cega e por isso ela não se importava nem de olhá-la, pois ela nem o enxergava. Otto então ficou de ler um livro para a garota, e esse livro, O Mulato, contava uma história bem parecida com a deles, sobre um homem que sofria muito com preconceito e com racismo. E foi com esse livro que eles começaram a conversar cada vez mais e trocar ideias muito inspiradoras sobre o racismo e o preconceito. Silvia, um dia desses, pediu para que Otto se descrevesse. Otto, então, com medo de ser criticado por ela, pois pensava que ela também tinha esse ar preconceituoso, pois achava que ela era rica, decidiu se descrever de outro modo, com olhos azuis, pele branquinha, cabelos loiros, como seu amigo Léo. E então o tempo passou e Silvia pediu para tocar no rosto de Otto. Otto então chamou seu amigo Léo para que ele fingisse que fosse o próprio Otto. E assim, Otto a cada tempo pensava mais e mais que Silvia era uma moça rica da elite, que não sofria com o tipo de coisa que Otto sofria. Porém, um dia desses eles se encontraram no restaurante. Nesse restaurante, Otto e Silvia começaram a falar sobre preconceito. E nisso, Silvia acabou entrando num assunto que como era o preconceito que os tios dela sofriam. Então, Otto acabou perguntando como os tios dela sofriam, se eles eram ricos e brancos. Então, Silvia acabou contando que na verdade seus tios eram negros e que na verdade a casa que ela morava era a casa dos fundos em que ele havia visto. Na verdade, aquela mansão era da pessoa no qual o tio dela trabalhava. E na verdade, quem Otto pensava que era um motorista de Silvia, na verdade era o seu próprio tio. Otto então abre o jogo e fala que ele era negro e que na verdade aquela pessoa em que Silvia havia tocado era o seu amigo Léo. Eles acabam se desculpando e se beijam. Assim, a história acaba com um casal junto. Fim da história. O quarto livro é O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Esse livro conta a história de Eugênio e Margarida, crianças que se amavam. Um era filho dos fazendeiros daquela grande fazenda em Minas Gerais. Já a outra criancinha, Margarida, era filha da mulher que trabalhava por lá. Os sonhos dos pais de Eugênio sempre foi que ele fosse padre. E assim Eugênio fez. Foi para Congonhas a fim de se tornar padre. Porém, ele não sabia que custaria tanto para ele.
ele teve que se despedir de Margarida, na qual amava, e assim não conseguia esquecê-la de nenhum modo. Chegando lá, Eugênio não conseguia completar nenhuma atividade nem se converter inteiramente, pois tinha que se desfazer do amor que ele tinha por Margarida, e isso ele não conseguia. Então, os pais de Eugênio, junto com o sacerdote de Congonhas, fizeram um grande plano. Eles acabaram inventando que Margarida estava se casando para que Eugênio acabasse se tornando um sacerdote de verdade, um padre verdadeiro. Então, Eugênio, muito triste com a notícia, depois de muito tempo, acabou se tornando um sacerdote. Então, ele voltou para a sua cidade natal e lá ele foi se encontrar com o povo. Lá, uma criança então pediu para que Eugênio fosse visitar uma moça que estava doente. Chegando na casa, Eugênio descobre que, na verdade, aquela moça que estava doente era Margarida. Lá eles têm uma conversa e Eugênio descobre que os pais do próprio garoto haviam expulsado Margarida da fazenda, assim como sua mãe, e que elas haviam passado por grandes dificuldades por Margarida não ter aceitado se casar com outro garoto, pois amava e ainda ama Eugênio. Eugênio fica surpreendido, mas não pode fazer nada, pois havia sido sacerdote. Mas por amar demais Margarida, ele acaba pecando contra a castidade. E assim, ele se sente culpado por tudo que fez. Chegou o dia de Eugênio apresentar a sua primeira missa, mas chegando lá, ele teve que velar um corpo. E ao ver o corpo, ele se surpreendeu, pois lá estava o corpo de Margarida. Ele então ficou abismado e muito assustado. E assim, muito triste, pois o seu amor havia acabado de morrer. Ele então, ao chegar no altar, começou a pirar e a se enraivecer e destruir todo o altar. E assim... E o quinto livro é A Megera Domada, de William Shakespeare. Esse livro, na verdade, é uma peça teatral que foi transformada para uma história narrativa. Esse livro conta a história de Batista Minola e as suas duas filhas, Catarina, que tinha um gênio muito forte, e Bianca, que era amável e carinhosa. Bianca tinha vários pretendentes, entre eles Hortêncio e Grêmio. E já Catarina, pelo seu gênio forte, não tinha ninguém. E isso era uma dificuldade, pois Batista só deixaria sua filha Bianca casar se a outra casasse também. E então, a essa altura, chegava na cidade Lucêncio, que era outra pessoa que também estava apaixonada por Bianca. E ao saber que Batista estava procurando um professor para dar aulas para a sua filha, ele desejou se disfarçar e se tornar professor dela. Hortêncio teve a mesma ideia e então os dois se tornaram professor de Bianca a fim de conseguir conquistá-la. Chega à cidade o jovem Petrúcio, um nobre falido que tinha como objetivo conseguir uma esposa naquela cidade, uma esposa rica. E por influência dos pretendentes de Bianca, ele resolveu pedir a mão de Catarina, no qual o pai tinha muito dinheiro. Para conseguir conquistá-la, ele usou psicologia reversa, ou seja, tudo o que ela dizia para ofendê-lo, ele dava como elogio. E assim, eles acabaram se casando em uma cerimônia cômica. E então, Petrúcio acabou levando Catarina para a sua casa contra a sua vontade. Com Catarina casada, o caminho estava livre para os pretendentes de Bianca. Assim, só bastava Bianca escolher alguém para se casar. Assim, com o Lucêncio disfarçado tentando ganhar o coração de Bianca, ele pediu para seu escravo, Trânio, se fazer do próprio Lucêncio para conseguir, por meio de dinheiro, ganhar o apoio do pai da garota.
Assim, houve uma grande disputa entre Grêmio e Trânio, que se fingia de Lucêncio para ver quem conseguia, por meio da riqueza, o coração de Bianca. E assim, Batista escolheu Lucêncio, pois ele dizia ter mais dinheiro para dar do que o próprio Grêmio. Com isso, enquanto isso estava acontecendo, Lucêncio e Bianca estavam se casando às escondidas. Ao chegarem no local, Lucêncio e Trânio começaram a ter uma disputa de identidades para ver quem era o verdadeiro Lucêncio, e assim acabou que eles acabaram se acertando e Batista perdoou Lucêncio e concedeu a mão de Bianca para o próprio Lucêncio. Assim, enquanto isso, na casa de Petrúcio, ele fazia de tudo para que Catarina o obedecesse. Dizia para ela fazer coisas em que ela não queria fazer, dizia que nada era o suficiente para agradá-la, ela não podia comer as roupas que ela queria usar, ele não a deixava, e assim aos poucos Petrúcio foi conseguindo domar Catarina. Assim, no final da história, ficaram 3 casais, Lucêncio e Bianca, Catarina e Petrúcio e Hortêncio, que acabou se casando com uma viúva. Assim, Hortêncio, Lucêncio, Lucêncio e Petrúcio estavam conversando em uma mesa quando Petrúcio começou a falar que havia conseguido domar Catarina. Os outros ficaram rindo dele e começaram a apostar quais das esposas eram mais obedientes. E então mandaram chamar as suas esposas. E apenas a que chegou lá foi Catarina. Todos se surpreenderam e assim Catarina deu uma aula de como todos devem respeitar os seus maridos. De Alencar, que conta a história de Jaguaré, um índio forte e guerreiro que espera conseguir derrotar um índio do seu nível para que se torne verdadeiramente um líder. E então Jaguaré consegue derrotar Pojucã, que também é um líder de uma tribo inimiga, e assim se torna o líder do seu tribo, dos Araguaias. E assim seu nome muda para Ubirajara. Ubirajara ele é um guerreiro forte que foi prometido para Jandira, uma linda índia da sua tribo. Porém, ele então conhece Araci. Araci é uma índia do tribo inimiga, mas que ganhou o coração de Ubirajara. E assim, Ubirajara vai atrás de Araci para que concorra ao seu coração. Porém, chegando lá, mesmo conseguindo fazer amizade com o pai de Araci, que era o líder do tribo, eles acabam descobrindo que foi o próprio Ubirajara que matou o filho do líder, que era Pojucã. Assim, ele é prometido a uma guerra e os Ubirajaras e os Tocantins brigam. Assim, Ubirajara consegue quebrar o arco dos Tocantins, ganhando a disputa das tribos. E assim ganhou também o coração de Araci. No final do livro, Ubirajara consegue ficar com Araci e também com Jandira, que formam uma única família. A Pata da Gazela é um livro de José de Alencar, em que conta a história de Amélia, Laura, Leopoldo e Horácio. Amélia e Laura estavam no centro da cidade comprando botinhas quando Horácio e Leopoldo a viram entrando em uma carruagem. Leopoldo se apaixonou pelo lindo sorriso de Amélia. Já Horácio se apaixonou pelos lindos sapatinhos no qual ele viu cair da carruagem. Esses sapatinhos eram bem pequenos e Horácio se apaixonou pela dona dos sapatos, na qual acreditava que era Amélia.
E então Horácio e Leopoldo ficaram abismados e imaginando quem seria o dono daqueles sapatinhos e como poderiam encontrá-lo novamente. Assim, eles conseguiram encontrar novamente um teatro. Horácio a viu e assim descobriu quem ela é e tentou assim cortejá-la. Em um baile, Leopoldo encontra Horácio e ambos falam do amor que sentem pela garota. Leopoldo fala de um jeito como se o que realmente o deixasse feliz, o que realmente o contemplava e o deixava apaixonado era o sorriso, era a alma da garota. Já Horácio a contemplava fisicamente, na verdade apenas pelos seus pés. E assim Amélia escutou tudo. Assim, quando finalmente Horácio consegue se casar com Amélia, ele consegue ver os sapatos de Amélia. E assim ele descobre que na verdade os pés de Aurélia não era nada o que ele pensava. Na verdade, a festinha que ele viu dos pés dela eram pés horrendos e horrorosos. E ele não queria a nenhum modo casar-se com ela. Então ele inventou uma desculpa e decidiu terminar com a garota. E foi atrás de Laura, querendo cortejá-la, para conseguir ver os pés da garota pela qual ele estava realmente apaixonado. Chegando lá, Hortência acaba descobrindo que os pés de Laura eram grandes e horrorosos e que, na verdade, a Amélia havia feito isso apenas para ver se Horácio a amava apenas pelos seus pés ou a amava pelo que ela era realmente. Assim, a Amélia decidiu ficar com Leopoldo e se casar com ele, pois esse sim verdadeiramente a amava. E assim ele se casa e Horácio... O Basílio é um livro de S. de Queiroz que conta a história de Jorge e Luísa, que era um casal de elite que vivia em Portugal junto com uma grande quantidade de amigos e que vivia em boas condições com uma vida tranquila. Até que Jorge tem que fazer a sua primeira viagem e o casal tem que se afastar por algum tempo. E é também nesse período que surge Basílio. Basílio é um antigo amor de Luísa e que eles viveram muito tempo juntos, mas tiveram que se separar por conta de Basílio ter que ir para o Brasil para conseguir riquezas. Assim, ele voltou do Brasil já rico e foi se reencontrar com Luísa. Eles então começaram a se aproximar cada vez mais e Basílio ia todo dia para a casa de Luísa. Assim, eles começaram a ter cada vez mais a proximidade e logo começaram a ter carícias, a trocar beijos e abraços. E assim, a empregada de Luísa, Juliana, estava sempre de olho nos acontecimentos. Então, Luísa e Basílio, por perceberem que estavam sendo indelicados e de certa forma estavam chamando muita atenção, resolveram alugar um quarto muito distante da casa de Luísa para se reencontrarem. Esse lugar eles chamaram de Paraíso e lá eles se encontravam para se relacionar. E começaram a ficar cada vez mais próximos e se tornaram amantes. Basílio entregava cartas direto para Luísa. Essas cartas falavam sobre o amor que ele sentia por Luísa e Juliana, ao ver essas cartas, decidiu pegá-las para ameaçar Luísa. E assim, com essas cartas em mão, Juliana começou a querer várias coisas de Luísa. E Luísa, por medo de Juliana mostrar essas cartas para Jorge, resolveu fazer tudo o que Juliana pedia, dar roupas novas,
móveis novos, arrumar seu quarto, Luísa começou a ser a empregada de Juliana. Assim, Juliana já estava cansada e desesperada. Além disso, Basílio tinha ido embora sem nem dar ajuda a Luísa, então ela teve que superar tudo isso sozinha. Então, sem aguentar, ela pediu a ajuda de Sebastião, que ameaçou Juliana e conseguiu as cartas de Luísa novamente, que decidiu jogá-las fora para que Jorge nunca as visse e decidiu esquecer o que estava acontecendo. Juliana foi expulsa daquela casa e assim tudo parecia normal, até que Luísa ficou muito doente e Jorge tentava a todo custo salvá-la. Porém, foi em um desses dias em que ela estava muito mal que no correio eles receberam uma carta que era de Basílio, que dizia tudo o que eles haviam passado no tempo em que Jorge estava fora. Jorge, então, pensando que era uma carta familiar, resolve abrir e ver tudo o que estava escrito, se sente horrorizado e então conta tudo o que ele sabe para Luísa. Luísa fica muito pasma e assustada e então, pelo susto e por toda a vergonha que estava passando, acaba... A Sorveteria é um livro de Tadeu Pereira que se passa na pequena cidade de Pedro Oeste, onde muitas pessoas começam, terminam e desenrolam as suas histórias na Sorveteria Pinguim. A do homem que roubava joias para presentear a amada, a de seu Nicanor, que trocou remédios por seus sorvetes prediletos, a da cantora Veneza, que só voltou à alegria e à música depois de tomar o seu sorvete predileto de tangerina com calda de cereja, a do Gersinho, da Odete, que ganhou uma queda de braço e voltou a ser o Gerson, a das irmãs namoradeiras Dulce e Dulce, que contam as suas histórias de quando eram bem jovens e arrasavam corações e causavam muita confusão enquanto tomam seu sorvete predileto de nata. E tantos amigos que entre um picolé e outro rememoram as travessuras de infância. A sorveteria é o cenário onde muita coisa acontece, desenrola um meado de histórias que, se não parecesse com a que a gente tem no livro, nos faz relembrar vários fatos da nossa infância. E como percebemos que essa mesa em formato de U, da mesa da sorveteria, tem tanta história para contar. Amor de Salvação é um livro de Camilo Castelo Branco e conta a história de Afonso e Teodora, em que as suas mães desde pequena prometeram um ao outro para que eles conseguissem se casar. Porém, a mãe de Teodora morreu e ela tem que ir para um convento. Assim, Teodora vai para o convento e Afonso vai estudar, deixando Teodora sozinha. Teodora odiava o convento e queria de todo modo sair lá. E o seu único jeito de sair foi casando-se com Eruteio, que era o seu primo. Chegando lá, Eruteio era um marido rude e não sabia nem ler. Teodora, mesmo casada, nunca deixou de pensar em Afonso. Afonso queria se ausentar em Portugal e voltar para conversar com Teodora, pois ele ainda a amava. Porém, sua mãe não deixava fazer isso. Influenciado pelo amigo José de Noronha, ele escreveu de Portugal, onde estava, para Teodora no Brasil. Essa carta nunca chegou ao seu destino, pois o marido de Teodora acaba pegando e a levando para um de seus amigos que sabia ler. E ele, de Afonso ao Brasil, sua mãe morre e ele, que estava tão próximo de Teodora, isola-se, pois sentia ironia nas palavras de consolo dela.
tranqueira, criado da família de Afonso, conta a ele que Teodora havia o traído com José de Noronha. Do criado, Afonso comprava as suspeitas de Teodora. Tranqueia joga Noronha na cisterna, vingando seu patrão Afonso. Apesar de ser traído, Afonso ainda sente saudade de Teodora e então pega todo o seu dinheiro e vai para Paris. O pai de Mafalda que compra a ele uma casa que pertencia à sua família, não querendo ofender a memória de sua mãe. Seu tio aceita comprar a casa, desde que a casa continue sendo de Afonso. Com a morte de seu pai, Mafalda vai para Paris com o padre Joaquim, a fim de ir para a casa que seu pai havia comprado. Chegando lá, Mafalda e Afonso se reencontram e então o padre Joaquim dá a ideia para que eles ficassem. Eles então ficavam e têm 8 filhos e viveram muito felizes. E esse foi o fim, pessoal. Obrigada por assistirem. Um beijo e cliquem no joinha aqui e se inscrevam no canal. Obrigado! Bye!